Bem-vindos ao terceiro episódio da segunda temporada do True Connection Podcast. Hoje a conversa aqui é estratégica. E hoje nós vamos falar sobre 3 pilares que sustentam negócios perenes: inovação, estratégia e negócios. E para essa conversa eu recebo hoje alguém que vive exatamente nessa interseção entre estratégia, performance e propósito. Tive o prazer de trabalhar com ela na Whirlpool e desde então gosto e admiro muito como ela conduz esse tema. Juliana Fujisawa, executiva com mais de 15 anos de liderança em organizações globais como Sanofi, Whirlpool e Goodyear. Com uma trajetória marcada pela presença em agendas de crescimento e transformação organizacional, fazendo a gestão de operações de alta complexidade e com entregas de impacto para o negócio de forma sustentável. Como Head de Marketing, liderou P&Ls superiores a 300 milhões de reais, conduzindo estratégia e execução em áreas como Specialty Care, Imunologia e doenças raras. Hoje, sua atuação conecta rigor corporativo e visão estratégica com a agilidade do Strategic Advisory, traduzindo ESG e governança para o core business. Juliana trabalha na interseção entre liderança estratégica e execução de excelência, gestão de portfólio e excelência em lançamentos, ESG como alavanca real de valor, governança como arquitetura de perenidade. Especialista em gestão de portfólio, lançamentos de produtos em mercados regulados, como Life Science, relacionamento com stakeholders complexos e transformação digital. Juliana, seja muito bem-vinda ao True Connection Podcast. Mas, acima de tudo, alguém que entende que inovação só gera valor quando está conectada à estratégia e que reputação não se constrói na comunicação, mas na ação intencional. Juliana, seja muito bem-vinda ao True Connection Podcast. É um prazer estar aqui, Elê. Obrigada pelo convite. Eu venho acompanhando seus podcasts, seus posts no LinkedIn. Fico muito feliz com o que você conquistou até agora, então estou muito contente mesmo pelo convite. Obrigada. Tá? É o que a gente falou hoje, né, na hora que a gente se reencontrou. Não vamos nem falar, né, não, de tempo, né, mas, assim, eu quis muito, quando a gente trabalhou juntas na Whirlpool, eu gostava muito como você tratava esse tema que a gente vai abordar hoje, né. Eu lembro quando você fez a migração da área que a gente estava, né, e você foi para inovação, eu sempre olhava e falava assim, é uma coisa que eu gostaria, mas todo mundo fala de inovação. Eu acho isso incrível. Todo mundo acha que tem propriedade para falar sobre o tema, mas nem todo mundo sabe o que é de verdade, né? Então, assim, como que a gente aborda esse tema, o que está por trás disso, como que a gente trata isso dentro de marketing. Eu falei, para o True Connection, eu sempre trago vozes que realmente têm propriedade dentro do assunto. Eu falei, acho que chegou o momento de falar sobre inovação, para as pessoas entenderem o que é inovação, como que a gente trata isso em branding, como que a gente trata isso em marketing. Eu falei, eu só tenho uma pessoa que vai falar isso aqui comigo com propriedade. Eu falei, tem que ser a Juliana. Ai, fico lisonjeada. Obrigada. Eu acho uma coisa bacana, né, quando a gente fala de inovação. Eu trabalhei em diferentes setores, né? Então tenho mais de 15 anos na área de estratégia, marketing e inovação. Então trabalhei na Whirlpool com você, depois eu fiz uma migração para Goodyear, né? Uma empresa bem diferente, né, do que a gente conhecia de Whirlpool. E aí mudei mais ainda, fui para a indústria farmacêutica na Sanofi. E nessas minhas 3 experiências, inovação, estratégia e marketing sempre permeou. Então acho que tem similaridades, tem desafios específicos, mas no final do dia, como você conecta tudo isso com o negócio e com o propósito, e gerando impacto. Então, vai ser muito bacana esse nosso bate-papo. Então, vamos começar, né? Então, eu acho que a gente já fez esse porquê que a Juliana está aqui hoje, né? E eu queria abrir, né, esse nosso papo mesmo, porque hoje a gente vai falar sobre inovação de verdade, né?
Não aquela que eu sempre falo, que aparece no PowerPoint, mas é a que precisa passar por governança, regulação, conselho, P&L. Eu acho que vai ser muito legal você explicar também, legal, né, o que é um P&L, né? E ainda assim gerar crescimento sustentável. Então eu vou começar com uma pergunta que é a seguinte: quando você ouve a palavra branding, o que ela significa dentro de um mercado como life science? Boa. Eu vou te devolver com uma outra pergunta antes de responder. Quando você precisa procurar um dentista, um médico, o que você faz? Primeira coisa. A primeira coisa, você vai entender toda a credibilidade dele, né? Como que ele passa a reputação dele pro mercado, como que ele passa a confiança, como ele se posiciona, o que ele entrega, quais são as condições para eu poder chegar ali e falar assim, eu estou segura dentro desse lugar. Exatamente. Você pede uma indicação, geralmente para um conhecido, porque no final do dia, quando a gente olha o mercado de life science, o mercado da saúde, qual que é o grande desafio? É traduzir a ciência, anos de pesquisa e um benefício para o meu paciente, um benefício para o consumidor final. É importante que o medicamento funcione, sim, esse é o momento zero, né? Isso daqui é inegociável. Mas o brand, ele tá por trás para gerar tudo isso que você falou, a confiança, a credibilidade, a reputação, né? Então, quando você vai... E aí eu falo no mercado de saúde como um todo, não só o farmacêutico, mas quando você procura um laboratório para fazer um exame, quando você procura um hospital, quando você procura um plano de saúde, né? São conceitos, atributos do branding que são inegociáveis no mercado, que é a credibilidade, a confiança, a reputação. Isso você cria com consistência e no longo prazo. Então, acho que para mim são as principais, quando você olha especificamente, né, com esse recorte, mas que no final do dia não é muito diferente de outras indústrias. Sim. Acho que você falou muito, né, esse mercado... Posso chamar de médico? Médico, pode. Né? De saúde, né? De saúde, isso. Acho que eu acho que isso é muito dentro dessa questão de confiança, né? Porque é a sua saúde, é o seu bem-estar, né? Então, se isso não te passa credibilidade, como você disse, o fato é que você não vai, você não pisa, né? Sim. E eu quero então já... Ou né? você vai e procura uma segunda opinião, ou você vai e faz uma outra recompra, ou você não continua, né? Então... E isso, acho que nesse mercado são dois caminhos, né? Por que ele não voltou? O que eu deixei para trás? Exato. O que eu deixei para trás? Exato. Será que eu deixei de passar confiança? Será que o meu atendimento não foi interessante? Será que eu forcei a barra, querendo vender demais, querendo passar uma imagem que não é minha? Eu fico pensando em tudo isso. E já aconteceu isso comigo, sabe? E aí, talvez a gente vai abordar um pouco mais pra frente, mas só para não perder o gancho, que quando você olha nesse mercado, não é só o produto em si, é todo o ecossistema, né, que está por trás. Então, assim, quando você pensa em inovação, não é simplesmente lançar um novo produto. É onde esse produto ele vai ser inserido no ecossistema como um todo. Qual que é o modelo de negócio que vai estar por trás? Quais são os parceiros que eu vou me associar? Qual é o preço que eu vou colocar? Qual que é o custo que eu tenho? Né? Porque aí nisso eu vou ter uma margem, a gente vai falar de P&L também mais pra frente, que é o tipo de investimento que eu vou conseguir fazer. Então, acho que quando você olha especificamente para esse mercado, né, e aí na questão da geração da confiança, da credibilidade, da reputação, é você olhar além do produto. Sim. Você já entrou na minha próxima pergunta, né, que é como que você decide, isso é muito importante para as pessoas de marketing, e como que marketing às vezes dá esse direcionamento para as pessoas que são da área de negócios, né? Então, que é assim, como que você decide onde investir, né? Quando você gerencia um P&L? Eu nem sei se eu falo esse valor aqui, né? Um P&L de 300... A gente está falando de 300 milhões. Isso. Como que você decide onde investir isso, né? A gente olha, né, nessa questão do P&L,
de 300 milhões é muito olhando sobre a perspectiva da receita, né, gerada, né? E aí, para essa receita, eu tenho um investimento, não era de 300 milhões, mas era substancioso. Né? Era grande o suficiente para decidir o investimento. E aí, como head de marketing, você passa a ter um olhar muito mais sistêmico. Então, as suas decisões impactam a empresa como um todo. Então, a decisão, ela passa principalmente, acho que de 2 aspectos. Primeiro, o que você precisa fazer para manter o seu base business. Que no final do dia pode ser para você mitigar algum risco que você tenha. Então, são alguns investimentos que não necessariamente vão fazer a grande diferença numa construção da sua marca, numa transformação, numa inovação, mas você precisa ter. E você tem uma outra parcela, que é o investimento muito mais voltado para a inovação, que vai transformar o seu negócio. Tá. Mas no final do dia, né, tanto o investimento de base business para manter o seu negócio, como para você transformar e continuar inovando no mercado, numa perspectiva do mercado da saúde, é você olhar que tipo de investimento vai fazer com que o paciente tenha acesso ao medicamento, que ele chegue. Porque a inovação, o estudo clínico que é feito, ele só vai fazer sentido nesse mercado quando o benefício for real. E o benefício é real quando o paciente ele é tratado. Quando o paciente ele toma um medicamento. Então, a decisão passa muito como é que eu acelero essa jornada. A gente fala muito de jornada do paciente no mercado de saúde. Então, como é que eu encurto essa jornada? Seja para que ele tenha o diagnóstico mais fácil da doença, seja para que ele vá no médico correto, que trate o que ele precisa, seja para que ele consiga ter acesso, comprar essa medicação. Então, no final do dia, são decisões para manutenção ou transformação, mas visando sempre encurtar a jornada do paciente. E quando você fala em inovação, o que você falou agora, né, da questão de inovação, então, o que diferencia inovação estratégica de inovação oportunista? A inovação estratégica, ao meu ver, é aquela que está relacionada ao famoso roadmap da organização, né? Então, você tem disciplina, você precisa ter consistência, persistência, mas principalmente nos dias atuais, agilidade. É como que você consegue também transformar a sua ideia em um negócio mais rápido. Então, você tem grandes investimentos, né? Não só de dinheiro por trás, mas também de pessoas, de tempo. Então, acho que eu olho muito mais sobre essa perspectiva. E a inovação oportunística, ela não é ruim, né? Como o nome diz, ela é uma oportunidade. E ela visa um ganho mais imediato. Então, você viu um modismo, um hype do mercado, você não quer perder esse tempo, então você tem um curto espaço de tempo. Não necessariamente você vai conseguir sustentar, né? Então vai depender muito de como essa oportunidade também se conecta com o branding da sua marca. Se ela tem uma conexão forte, você consegue de repente transformar e sustentar com um pouco mais de tempo. Então, para mim, essas são as 2 diferenças de inovações. Eu confesso que eu tinha um pouco de dúvida em relação a isso. Sabe por quê? Porque quando a gente olha as grandes empresas, a gente sempre olha para inovação estratégica, né? Que a gente faz todas aquelas análises que a gente fazia, né? Nossa, então assim, tem que olhar o mercado, faz todo esse roadmap e o que está acontecendo e tal. E eu acho que às vezes quando a gente fica muito nisso e não olha para essa oportunista, será que a gente acaba não perdendo um pouquinho o timing, sabe, entre uma e outra? Você acha que isso acontece? Porque você falou, olha, tem que olhar a estratégica, mas eu também tenho que olhar a oportunista, porque senão, por exemplo, tem alguma situação, o que está hype no mercado. Como que a gente... Qual que é o timing certo, sabe, entre uma e outra? Porque você falou da diferença, mas qual que é o timing que eu devo olhar para... Aqui eu tenho que ser muito estratégico, mas não, agora eu vou ter que olhar para essa inovação oportunista, sabe? Eu acho que, com relação a time, pra gente que depende muito do segmento da empresa. Tá. Então, vamos falar, a gente está falando do mercado de saúde, né? No mercado de saúde, nos últimos anos, tive muito inserida
em doenças de alta complexidade, né, que são medicamentos que requerem estudo clínico. Então, fase 1, fase 2, fase 3, tudo que a gente ficou super craque na época do Covid, né? Todo mundo entendia tudo de estudo clínico na época do Covid. Então, são medicamentos que requerem esse tipo de investimento em P&D muito forte, né? Então, para essa esfera, digamos assim, né, de negócio, acho que a inovação estratégica tem um peso muito maior. Porque você tem altos investimentos, você tem vários fóruns de acompanhamento, de governança para que as coisas aconteçam. Então, você tem um peso maior, né? E aí, eu acho que o timing neste momento está muito mais quando você já tem um medicamento já no seu base business, já está um tempo lançado, e você identifica algumas oportunidades no mercado para falar melhor com o seu paciente, para falar melhor com os seus pagadores, falar melhor com os hospitais, com toda a rede de saúde. Por outro lado, quando a gente fala, vamos pegar nossa época lá de Whirlpool, né? Não tinha estudo clínicos, mas você tinha um investimento na fábrica altíssimo. Eu lembro de discussões de CAPEX, né? Qual que é o CAPEX de um refrigerador? De uma lavadora. Vamos trocar a porta. Exato. Então, assim, um ano e meio, sabe? Para lançar um produto. Então, aquelas coisas... Por isso que eu falei, esse era meu ponto, né? Então, antes a gente olhava para isso e é o que você falou, quando você tem uma situação como o Covid, são coisas completamente diferentes, né? Então, olhando lá para trás, né? Até para você explicar isso para as pessoas, né? Quando a gente olha para trás, tinha todo esse processo para fazer. Tinha todo esse processo. Então, assim, não requer estudo fase 1, fase 2, fase 3, mas você tem estudos que a gente fala muito de industrial, de planta, né? De fábrica que você precisa mudar, qual que é o maquinário, e o maquinário muitas vezes não é produzido no Brasil, tem que ser importado. Então, não é também uma inovação tão de bate-pronto, né, que você consegue. Então, ela acaba sendo bastante estratégica, tem investimentos muito altos por trás. A oportunista, eu acho que é muito mais uma sacada de mercado, uma sacada de marketing que você consegue fazer rapidamente, aproveitar para o seu negócio, ganhar no curto prazo, que a gente também precisa, né? Tem ganhos no curto prazo, e você continua com a sua estratégia firme e forte, porque você acompanha ela ao longo do tempo. Entendi. Então, não sei se eu consegui ser clara. Foi ótimo. Então, tá bom. E eu já quero entrar numa questão assim, como que a gente deve priorizar, como que a gente prioriza portfólio, né, em mercados regulados? Tá. Essa é uma pergunta bem bacana, né? Porque quando eu comecei na Sanofi, na época, isso foi em 2018, uma coisa bem interessante da indústria farmacêutica que eu gosto de brincar, você tem aquelas pessoas que foram born and raised na indústria farmacêutica, né? Começaram no estágio e por aí elas foram. E eu entrei como uma outsider, né? Então, eu vim de mercados, bens de consumo, não bens de consumo, né, de alto giro, mas bens de consumo que não tem uma regulação necessariamente, né? E quando você fala de medicamento, você tem a Anvisa, né, que precisa aprovar, você precisa ter um registro para lançar. Só que quando eu entrei, né, eu fui responsável por uma parte do portfólio que não precisava de registro na Anvisa. Você tinha que só seguir algumas normas, então você tinha um prazo mais acelerado. Então, conseguia lançar produtos em 1 ano e meio. Né? Até mais rápido do que fazer uma lavadora. Nossa! Né? Então, assim, você tem, a depender do portfólio, você tem produtos que você não precisa de um registro, então a regulação ela existe previamente, onde a Anvisa acredita que, e aí vem parte do brand, da reputação, da credibilidade, que a farmacêutica, que a indústria vai seguir a regulamentação, seguindo a regulamentação, ela está apta para lançar sem ter uma validação da Anvisa. Ou você tem outros tipos de produto, que é a sua grande maioria, que são medicamentos que precisam de um registro. Então, isso pode levar de 6 meses, de 6 a 8 meses, se é um medicamento que tem um benefício clínico surpreendente, ou que não tem nenhum tratamento disponível, ou que é para criança. Então, você tem algumas características que podem ser super rápidas, como 6 meses, ou levar 18 a 24 meses só o tempo de análise da papelada, né? Sem contar todo o outro desenvolvimento que eu comentei. Então, por que eu fiz essa explicação?
Porque a regulação, então, conhecendo desses mecanismos, você precisa trabalhar de uma forma antecipada. Então, o que é trabalhar de uma forma antecipada, né? Como área de negócio, como marketing, como inovação, você trazer para próximo as áreas que são responsáveis, experts nesse tema. Então, a área regulatória, a área médica, a área de compliance, a área de legal, né, de jurídica, porque junto você consegue ter uma discussão e entender quais caminhos podem ser encurtados. Então, é sempre trabalhar de uma forma extremamente colaborativa. Então, em mercados regulados, você precisa trazer para a mesa essas áreas. Então, essas áreas, elas têm o mesmo poder, né, digamos assim, de direcionamento, de discussão estratégica, que uma área de negócio, que uma área de marketing, que uma área comercial. Acho que isso é muito diferente quando a gente olha outros tipos de indústrias. Não, é muito. Eu tive a oportunidade, sabe, Ju, de há 2 anos, na verdade fiquei 3 anos, com um cliente que é de ingredientes. E os ingredientes que eles forneciam muito, era assim... vai para a indústria de alimentos, né, que são ingredientes derivados do leite, né, e muitos vão para a farmacêutica. E eles têm toda essa estrutura que você falou. Então, tem uma pessoa que é responsável por regulatório, que ela está sempre trabalhando com a área de marketing, né, para levar, né, validar esses ingredientes com a Anvisa. Eu estou falando de uma empresa que é uma multinacional que desenvolve todos os produtos fora do Brasil, né? Então, você tem a área ali comercial, tem a área de marketing, tem a área de regulatórios, todo mundo trabalhando assim, é o que você falou, 2 anos para regular, né, ingrediente que depois vai ser liberado para a farmacêutica, que vai ser liberado para a indústria de alimentos. Então, assim, é um portfólio que tem que ser, é muito planejado. Sim, sim. Posso contar um caos? Claro, deve. Ou um case, né? Deve. Em 23 para 24, né? Então, tinha, né, como eu falei, tinha uns estudos. Então, foi terminado um estudo na fase 3, onde encontrou um real benefício para uma doença que ela é super... Ela tem uma carga muito grande para o paciente e para o sistema de saúde também, tá? E a gente tinha que trabalhar no pré-lançamento, né, dessa nova indicação. Eu não posso falar porque senão estou fazendo propaganda e a gente não pode falar propaganda de remédio. Tá? Então, enfim... E aí, qual que é o caso que você trouxe do time regulatório, né? O time to market ele é muito importante, porque a depender da característica do seu medicamento, você pode ter de 6 a 8 meses, tem uma fila prioritária, então o seu processo ele é mais rápido. Então, você acompanhar o que o concorrente está fazendo é essencial, né, para você chegar primeiro, né? E você chegar primeiro não é nem só sobre a questão de mercado, mas, claro, você tem a questão de atender o paciente, mas como que você cria toda a narrativa de tratamento para essa doença. Então, por que eu estou falando isso? Então, várias grandes empresas estavam investindo em estudo clínico, né, para essa doença. A Sanofi conseguiu finalizar de uma forma bastante antecipada, então... conseguia pedir o registro, né, primeiro do que os competidores, então entraria numa fila prioritária. E a gente, sabendo disso, da importância para o negócio, a gente trabalhou numa estratégia muito coordenada, área de negócio, área médica e área regulatória. E o Brasil foi o segundo país a aprovar, antes do FDA, antes dos Estados Unidos. Sim. O time, né, o pessoal da Global não acreditava, mas como vocês conseguiram isso? O que vocês fizeram? Uma ação coordenada, antecipada. A gente sabia da importância do paciente, sabia da importância para o mercado, quanto que isso poderia trazer de potencial de receita para a organização. Então, todo mundo trabalhou e se esforçou para que isso acontecesse. Então, regulatório... Trazendo porque tem que trazer para a mesa, tem que discutir em conjunto. Tem.
E eu acho muito importante quando você tem uma pessoa muito, assim, com nível de excelência no regulatório. Eu falo que, depois eu até vou falar para ela escutar esse nosso papo, eu gosto muito dessa pessoa, acho ela uma excelente profissional e ela tinha muito isso. Ela conseguia antecipar até para essa empresa, né, que foi meu cliente, muitas questões pelo fato, assim, de trabalhar coordenada. Sim. Né? Eu quero, aqui na minha próxima pergunta, eu não sei se eu vou poder te perguntar isso, mas qualquer coisa você me corta, não tem problema. Porque... Você pode perguntar, eu posso não responder. Pode ser, mas é que agora você falou de uma coisa que eu fiquei tão curiosa. A gente, vamos ver se você pode responder ou não. A gente tem visto uma inovações muito grandes na questão de saúde, na área médica. E que eu acredito que foram ações muito coordenadas aí, que está muito relacionado ao emagrecimento, né? Que são essas inovações que chegaram aí através das canetas, que mudaram o comportamento do consumidor em várias frentes. Eu enxergo isso como uma grande inovação, né? Como que você enxerga que essa questão, né? Quando isso chegou ao mercado, que eu acho que isso é uma grande inovação, mas como que os concorrentes, né? Eles estão tratando tudo isso, quem que se antecipou, quem não se antecipou, quem ficou para trás, quem não ficou. Como que você enxerga que isso aconteceu? Porque eu acho que isso foi uma revolução. Foi. Olha, eu vou falar uma pessoa que acompanhou, nunca trabalhei no mercado de diabetes e de obesidade, né, mas realmente acompanhava porque realmente é uma revolução, não só da indústria da saúde, mas uma revolução como um todo, né, porque todo impacto de emagrecimento tem na forma, né, como no estilo de vida, o que você passa a consumir, impacta na indústria alimentícia. Sim. Impacta, eu ouvi uma vez, eu não sei se é fake news ou não, mas na aviação, que as pessoas estão menos obesas, logo demandam menos combustível para os aviões. Então, assim, chega até essa ponta. É isso. Então, assim, eu acho que tem uma característica importante, né, dessas canetas. Vou falar com uma pessoa que ouve muito podcast, sim, né, porque realmente é um grande case. Grande case. Uma das indústrias, o fato dela ter lançado esse produto fez com que o PIB do país aumentasse. Você tem noção do impacto que isso gera? Então, ela vendeu tanto que o PIB do país, dela origem, aumentou por conta desse medicamento. E aí tem uma coisa interessante, né? Quando você olha, né, eu não sei se é uma inovação oportunística nesse sentido. É isso que eu queria entender de você. Porque tem estudo, né? Tem estudo que foi feito com foco muito grande em controlar diabetes, mas também sem conseguir identificar que tinha um efeito, né, em quem tratava a diabetes, que era o emagrecimento. Quando você olha para poder depois posicionar esse produto para o emagrecimento, você também precisa de estudo para provar que emagrece. Né? Então, mas é como que você também transforma essas oportunidades, né? E eu estou falando aqui sem grande embasamento científico, tá? Mas é como eu olho para esse tipo de inovação. E aí você também tem, assim... tem alguns medicamentos que a gente acaba tomando no dia a dia, né? De uma forma que a gente diz off-label, né? Que não é a indicação terapêutica inicial, mas que tem um efeito e você toma muito mais pelo efeito do que pelo primário, né? Então, acho que, enfim, para responder a sua pergunta, você também estar atenta aos movimentos do mercado, né? Tá atenta ao que o seu produto ele gera de benefício, seja um benefício não esperado também, como você transforma isso num outro negócio. Não, porque isso para mim é uma grande inovação. É o que você falou, mudou o consumo. Você vê, mudou o varejo. Eu tive em um fórum que eu escutei
um diretor mesmo de um grande varejista falando que mudou o consumo, né? Como as pessoas compram. Eu escutei um grande dono de uma rede de restaurantes falando que essa inovação, ela mudou o consumo de como as pessoas comem, como elas consomem no restaurante, assim, grandes porções, pequenas porções. Então, assim, é uma grande inovação. Eu acho que como você disse, não sei se estratégico ou oportunista, mas ela mudou o consumo, né? Eu acho que é importante a gente trazer isso, né? E eu quero entender de você também um ponto que acaba conversando com isso, né? Qual o maior erro que executivos... Essa eu adoro. Quando eu coloquei isso aqui, eu falei, essa eu quero escutar. Qual o maior erro que os executivos cometem ao falar de inovação? São dois, tá? Acho que um é você confundir uma novidade, tá? Né? E essa novidade, não necessariamente ela trazer valor para o mercado, para quem se propõe, né? Para o seu público-alvo, valor para a marca. Então, acho que esse é um primeiro, né? Que tem várias novidades que acontecem, mas não necessariamente ela vai trazer um valor real e sustentável ao longo do tempo. Então, para mim, a inovação, ela precisa estar atrelada a um valor e tem que sustentar ao longo do tempo. Então, acho que esse é um primeiro erro. Eu falei que eram dois, mas eu pensei agora tem acho que um terceiro também. Um terceiro que eu acho, principalmente quando você pensa em executivos, é você se apaixonar pela sua ideia. É você fazer de tudo para que ela aconteça. Vou até anotar isso aqui. Esse, para mim, é um grande, né? Porque... a ideia, o brainstorm ele existe para quê? Né? Para você construir em cima da ideia. Né? Então, assim, uma ideia ela precisa evoluir para se tornar uma inovação. E uma ideia por si só, ela não vai fazer verão. Né? Então, ela tem valor quando ela se transforma em inovação. E eu já falei anteriormente uma das respostas, né? Como você olhando a cadeia como um todo, o modelo de negócio. Né? Hoje em dia, se lançar só um produto... e esperar que ele tenha um resultado, é certeza de fracasso. Você tem que olhar para o sistema como um todo, onde ele vai estar inserido, quem são os parceiros, né? Principalmente quando você fala de branding, quais são as parcerias, qual que é o valor que vai sair por trás, como que eu me diferencio, como que eu me posiciono em relação ao preço, quais são os custos atrelados, você tem que pensar como um todo. Tá? E o terceiro, só para reforçar a nossa conversa anterior, é você não envolver as áreas de regulação, jurídica ou compliance desde o começo. Porque se você pensa realmente numa inovação disruptiva, ela vai mudar algumas regras do jogo. Tá. Então, como é que você traz essas pessoas para desde o começo, para pensar na estratégia e para acelerar? Eu acho que tem muita gente que tem o medo do boicote, de falar não, que não dá, e deixa tardiamente para envolver e você acaba perdendo tempo. Então, traz para conversar desde o começo, tá. Né? Para pensar junto, para arquitetar junto, para pensar na estratégia. Então, assim, resumindo, novidade e valor, se apaixonar pela ideia e trazer para conversar essas áreas que podem acelerar o processo e não atravancar, como a grande maioria pensa. Você falou de apaixonar pela ideia, né? Você acha que isso acontece? Eu estou apaixonado pela minha ideia. Se eu gosto tanto daquilo, eu acho que aquilo é uma novidade, que aquilo é tão sensacional, se eu trouxer as pessoas para a mesa e alguém discordar, isso acaba virando um erro. Você concorda? Sim. Porque eu estou tão apaixonada por aquilo, eu acredito tanto, se eu não coloco todo mundo... eu acho que isso é um grande... Porque você não vai querer ser julgado, né? Você não vai querer que as pessoas apontem e olha isso, olha aquilo, pensa desse jeito. Então, acho que esse é um cuidado que precisa ter. Entendi. E assim, acho que para fechar isso aqui, né? Quando a gente fala, né? Você falou de mercados regulados, a gente nem pode falar, né? Você falou não pode fazer propaganda de remédio, mas em mercados altamente regulados, né? Inovação é sobre criatividade ou sobre arquitetura estratégica? Acho que eu vou deixar a pergunta para quem está ouvindo.
depois de tudo que a gente conversou aqui. É muito mais sobre arquitetura estratégica. Não só sob a perspectiva de branding, mas pelo fato de trazer outros atores para discutir junto com você. Né? E, além disso, pensar no ecossistema, no modelo de negócio. Então, ele é muito mais estratégico do que simplesmente só uma novidade. Uma novidade, né? Então, agora a gente vai falar de branding, né? Que é o que eu Bora. adoro, né? Então, eu quero entrar numa... Eu sei que você adora também, então... quando a gente conecta tudo isso com branding, né? Onde que branding, ele entra nesse processo de inovação? Onde que o branding entra no processo de inovação? Então, assim, porque a gente falou aqui, né, de toda a parte de inovação, de estratégia, de arquitetura, né? Mas é muito importante, você falou no começo dessa coisa de como eu posiciono, Sim. sobre confiança. Ao mesmo tempo, eu não posso trazer essa questão de fazer comunicação, fazer propaganda, usar fortemente as marcas. Então, como que tudo isso se conecta, né? Como que eu trabalho marca nesse segmento, nesse negócio? Olha, para mim, como você trabalha a marca em outros segmentos também, né? Por que eu tô trazendo essa questão? Porque se você encara branding como estratégico, ele vai estar no mesmo nível de discussão como eu vou entregar a minha solução. Porque no final do dia, é como que o mercado vai me enxergar. É que valor eu quero passar para o mercado, que mensagem eu estou construindo ao longo do tempo. E branding tem um peso muito grande quando você pensa em mercados regulados, porque dá aquela credibilidade, a reputação, a confiança. Né? Quando você tem casos, por exemplo, de medicamentos que precisam ser recolhidos. E aí aparece no Jornal Nacional, Sim. o lote e tal. Gente, é um comitê de crise que se monta, porque isso pode impactar todo o outro portfólio da organização. Porque como você falou lá no começo, é a sua saúde. Sua saúde. Então, o branding, ele traz sob duas perspectivas da arquitetura. Tem o branding da farmacêutica em si, né, que é a detentora de diversos medicamentos, e cada medicamento tem uma marca, e tem o branding de cada um dos medicamentos. Né? Então, um medicamento que tem a sua reputação manchada impacta na marca mãe, na arquitetura, e pode respingar nos outros. Por outro lado, né, se você tem um medicamento, um produto que tem uma entrega de valor diferenciada, que está dentro de um contexto de ecossistema que facilita a jornada do paciente, isso também é positivo para as outras. Né? E tem um lado bom e um lado ruim. Né? Você espera que todos os outros entreguem também o mesmo valor que você tem. Então, acho que respondendo diretamente aqui a sua pergunta, ele é estratégico nesse sentido. Porque ele tem o poder da marca mãe da indústria, né? E você vai gerar credibilidade para todos os outros que virão. Que você espera o mesmo nível de entrega, de confiança, de credibilidade, de eficácia que os outros. É o que você falou, é uma linha muito tênue, né? E quando a gente fala marca-mãe, dessa questão de branded house, Isso. Eu falo, até uma coisa que eu soltei essa semana, né? Sobre essa questão do que é o branded house, né? Então, tá muito amarrado a essa coisa, né? Da marca que segura tudo. Exato. E você tem um produto ali que derruba, poxa, você respingar no nome da farmacêutica, isso é um impacto seríssimo. Né? Então, a gente tem que ter sempre, né? Tomar muito cuidado para não chegar numa crise dessa e desmoronar tudo, né? Você vai ter e aí, quando você tem uma experiência ruim com um produto de consumo, né? Vamos supor, comprei testei uma marca de tênis novo. Para correr, não sei, eu acho que eu prefiro a minha antiga,
O impacto que você tem você aumentou o seu pace. Exato. Agora, quando você testa uma marca, um medicamento que não entrega o que ele se propõe, qual que é o impacto que você tem? A sua doença não foi tratada. É isso. Ou você gerou alguma outra coisa. Né? Então, quando você pensa sobre essa perspectiva, acho que a gente vai fechar esse bloco, a gente falou muito de mercados regulados, a importância de você ter quando você vai lançar um novo produto no mercado, de você ter um benefício clínico real, e não um pouquinho melhor, porque pode impactar todo o restante que você tem. Então, assim, eu já trabalhei em alguns business cases que eu tinha tinha um produto que tinha terminado a fase 3, a gente ia começar a discutir qual que seria a estratégia regulatória para montar o business case, e a gente tomou a decisão de não lançar. Porque o benefício clínico não era tão melhor do que outras coisas off-label que tinham no mercado, mas que para o paciente servia, para o ecossistema do Brasil fazia sentido. Então, assim, por que eu vou fazer esse tipo de lançamento? Tem um investimento alto por parte da empresa e não vai gerar o valor esperado, tão diferenciado assim para o paciente. Nossa, super claro, super claro. Ju, eu quero passar para um outro bloco, que é um tema que eu vejo que está muito em alta. Todo mundo, as marcas hoje, elas trazem isso, então, de uma forma, assim, como até linha de frente, sabe? Que é ESG. Então, eu tenho... Hoje, todas as marcas, quando chega alguém aqui, quer fazer um trabalho de branding, olha, não esquece que eu quero que vocês coloquem que eu tenho uma estratégia ESG muito bem feita. E eu vejo hoje que, assim, que isso acaba virando muito um discurso do que realmente é uma ação de fato dentro das empresas. E onde eu quero chegar com isso, visto que as marcas querem trazer isso para o seu negócio, querem aplicar isso, querem levantar essa bandeira, querem seguir, mas o ESG hoje, você enxerga que ele é custo ou ele é uma vantagem competitiva? Tá. É interessante essa questão do ESG, porque acho que nos últimos anos ficou muito em voga, ficou muito em alta. Acho que muito voltado por conta de investidores, de investimento, que passa a ter uma necessidade das empresas em falar do seu report, falar como que trata a parte ambiental, a parte social, a parte de governança. E aí, se é um custo ou se é uma vantagem, depende de como a empresa olha para isso. Tá? Então, assim, se você tira do papel, deixa de ser só um discurso, ele vira uma vantagem competitiva. Seja porque vamos dar um exemplo bem assim, mundanos, tá? Então, assim, se a empresa ela tem uma fábrica e ela investe nessa fábrica em ter painéis solares ou uma energia, uma energia renovável, não só energia elétrica, vamos aqui. Pode? 41 minutos, tá? Tá, mas depois a gente, porque o assunto é muito bom. Beleza. Deixa eu voltar aqui. Então, Ale, respondendo a sua pergunta, se é custo ou vantagem competitiva, acho que depende de como a empresa olha para isso. Se você faz um ESG para estar no papel, ele acaba se tornando um custo, que você vai ter que investir num relatório de ESG, você vai ter que pensar em algumas ações para justificar que você tem um ESG corporativo. Agora, quando você olha do ponto de vista mais estratégico, vou dar um exemplo. Uma empresa que tem uma indústria, uma fábrica e investe em painéis solares. Ela vai ter uma vantagem competitiva, simplesmente pelo fato financeiro, porque ela vai trabalhar, ela vai ter um investimento maior, claro, para colocar esses painéis, mas no longo prazo o seu custo de energia elétrica vai ser menor. Então você passa a ter uma vantagem competitiva do ponto de vista financeiro. Se você quiser traduzir isso na empresa para um custo menor de produção, margens maiores ou um preço mais competitivo, ela se torna uma vantagem. Então, se você tem
o ESG como estratégico, como intencional, né? Então eu vou fazer porque eu acredito no meu ambiente, vou fazer práticas mais sustentáveis, acaba se tornando uma vantagem competitiva. E aí isso acaba traduzindo nessa questão de um resultado financeiro. Exatamente, também, né? Exatamente. Então, eu enxergo isso aqui, você falou, vira uma vantagem competitiva, gera um resultado financeiro, né? E esse é o resultado financeiro, né? Eu falei muito mais do custo, como do exemplo da fábrica, mas vamos pegar o G do ESG, né? A questão da governança. A governança também, as pessoas às vezes têm medo dessa palavra, né? Porque governança, será que vai burocratizar? Vai deixar o processo mais lento? Eu enxergo como o contrário. Que a governança ela vai trazer estruturação, consistência e agilidade. Tá. Então, porque você vai ter uma estrutura, né, que vai olhar para o todo, onde você vai identificar oportunidades, você vai identificar riscos, você vai trabalhar na mitigação desses riscos. Então, no final do dia, traz agilidade, que traz vantagem competitiva. Tá, e assim, até chegando aqui numa outra coisa, que a gente falou de resultado financeiro, vantagem competitiva, da questão de governança, né? E aí tem essa questão, né, de propósito, porque quando a gente fala de ESG, a gente está falando, essa marca, ou essa empresa, ela quer se conectar, né, a um propósito, né? Então, como que isso se conecta ao core business? Olha, o propósito, né? Hoje você fala muito de propósito, né? Fica até meio piegas, né? Não, tá clichê. Tá. Olha, quando eu falo de propósito, quando eu falo de posicionamento, de reputação, parece que tá todo mundo agora, todo mundo quer falar sobre isso. Acordaram pro propósito, acordaram pro posicionamento, né? Cara, não é sobre isso, né? Sim, o propósito, ele se conecta, né, com o negócio quando há uma intenção real. Quando efetivamente você vive isso nas suas decisões. Então, quando eu tive a oportunidade de trabalhar por um tempo, né, com um time de doenças raras. Que eu desconhecia, basicamente desconhecia, vamos ser bem sinceros, desconhecia esse tipo de doença, qual que era o impacto na vida do paciente, de uma mãe, de uma família. O que eu estou trazendo essa questão? Então, quando você tem a intenção de transformar vidas, de melhorar a vida das pessoas, né, de potencializar, de aumentar a expectativa de vida, o que quer que seja no mercado da saúde, as suas decisões de investimento acabam passando muito por isso. Então, resgatando uma das primeiras perguntas, né, de decisão de investimento de P&L. Então, tudo que passa para você encurtar a jornada do paciente, para que ele tenha um melhor diagnóstico, para que ele chegue melhor paciente, que ele tenha acesso à medicação, você está vivenciando um propósito. Então, sua decisão, leva em consideração essa questão e o propósito conecta com o financeiro no final do dia. E que aí eu acho que quando tudo isso está muito bem amarrado, né? Isso tem essa isso conecta com a empresa, conecta com o discurso que ela traz, né? Conecta com o propósito e aí dá um peso para uma marca. Sim. Eu acho que essa é a grande conexão, esse é o grande fechamento, sabe? Se eu sei, eu tenho um propósito de criar uma solução, né, de trazer uma solução que realmente reverbera positivamente, eu acho que tudo isso, esse é o grande fechamento, sabe? Então, assim, eu tenho uma empresa que quer realmente trazer um propósito para o mercado. Meu propósito é como esse exemplo que você trouxe, e aí que está amarrado aos meus valores, né, que está amarrado ao meu discurso como um todo, e aí eu acho que isso gera valor para o negócio em todas as frentes, né? Quer seja no financeiro,
na frente de inovação, cria vantagem competitiva. Para mim, são todas essas pontas amarradas. Exato. E aí, algo que eu tenho percebido, né, ultimamente, quando você pega manifesto de marcas, né, qual que é o propósito, aí você, né, você tem que estar muito bem fundamentado, porque você não sabe se vende café, sapato, exato, cimento. Né? Então, isso. Fica tudo meio que pasteurizado. Então também tem aqui a importância daquela sacada para você se diferenciar, porque senão fica tudo meio que igual, então você não sabe qual que é o segmento, você não sabe a que você veio ao mundo, qual que é o seu propósito. Então a gente tem que tomar um cuidado muito grande em construção de marca, né, em branding, para sim, criar uma conexão que seja diferenciadora, porque senão fica tudo muito igual. Que é o que eu tenho falado. Olha, nós estamos no 18º episódio. Eu tenho falado isso desde o primeiro, que hoje todo mundo está falando tudo e não está falando nada, porque hoje é muito fácil para as empresas, né, para as agências mesmo, entra num chat GPT, cria um propósito, cria um posicionamento e leva isso para as empresas. Fala assim, olha, seu propósito é esse, seu posicionamento, tudo muito lindo, são frases belíssimas, discursos belíssimos, mas o que isso é diferente do que está do seu lado? O que isso te gera uma vantagem competitiva? O que isso te traz resultado financeiro? O que isso te coloca à frente? Então, eu vejo muitas pessoas falando, eu sei falar sobre branding, pessoal, vamos, né? Isso eu gosto de falar até para minha câmera. Sabe? Olha para a câmera. Olho para a câmera e falo, pessoal, falar sobre branding é muito sério, né? Tem que avaliar tudo isso que a gente está discutindo aqui, sabe? Porque é muito bonito colocar no papel, mas quando você olha, que você leva isso para o mercado, é outro papo. Exato. É outro papo. E aí já vai entrar na questão que é de estratégia, liderança e decisão, né? E eu quero entrar numa questão aqui com você, que é como que é essa questão de liderar times em ambientes de alta complexidade? Tá. Uma combinação de 2 fatores, digamos assim. Um primeiro é você conseguir traduzir, né, a visão, a missão, o objetivo. Então, ter clareza do porquê estamos aqui, o que vamos fazer, quais são as nossas entregas, para que todo mundo compartilhe dessa sua visão. Então, basicamente, você traduzir a sua estratégia para que todo mundo tenha esse entendimento. E em ambiente de alta complexidade, você precisa ser rápido também, você precisa ser ágil. Então, como é que você, a partir desse entendimento, você trabalha numa execução de excelência, com consistência, com disciplina, mas principalmente com agilidade, para que você não perca o timing do mercado, não perca o timing do concorrente. Então, essa combinação de de navegar no estratégico, mas garantir que a estratégia saia do papel com disciplina, com agilidade e com consistência. Com consistência, né? E uma questão aqui, vou voltar, que a gente já falou, mas eu acho que é importante, que é o seguinte, o que muda na liderança quando você assume responsabilidade de um P&L? Acho que a gente já falou um pouquinho sobre esse tema, mas você tem que entender que a sua decisão, ela tem um impacto sistêmico. Então, quando você tem um P&L, né? Então, um P&L você tem a sua receita, você tem os seus custos, você tem as suas despesas, você tem a sua rentabilidade. Então, você está fazendo a gestão da sua marca, você não faz a gestão sozinho. Então, você tem várias outras áreas da empresa que trabalham para que o negócio fique de pé, para que o negócio entregue seu resultado. Então, você precisa ajudar na decisão de investimento de outras áreas, cujo investimento está no seu P&L, e entender que muitas vezes você vai ter que tirar
o investimento de uma ação de marketing para fazer um investimento numa ação da área médica, um investimento numa ação do time comercial, porque para aquele momento isso é mais importante na jornada do paciente. Então é você deixar de olhar no final, né, só para o marketing, né, para as ações que você faz, que o seu time faz, mas olhar sistemicamente toda a empresa que trabalha no final do dia para colocar sua marca em pé. Sua marca em pé. Eu, assim, para fechar esse aqui, eu queria um ponto com você, que é o seguinte: se branding, né, se branding é a construção de percepção, né, e valor ao longo do tempo, eu acho que essa você vai jogar para sua câmera de novo para as pessoas responderem, né? Você acha que ele é consequência da estratégia ou ele é parte dela? Vamos ver. A gente acabou de falar disso, mas eu acho que vamos fechar. Olha, na verdade, ele pode ser os dois. Depende muito como você trabalha. Eu acho que se você deixar o branding como consistente, como consequência, é você fazer as suas atividades, trabalhar as suas ações de marketing, entregar para o universo e ver o que as pessoas vão entender. Né? O que será que essa marca está comunicando? Ok. Né? Pode ser um caminho. Que eu não acho que é o mais seguro, o mais inteligente. Quando ela é uma parte, né, como ela faz parte da estratégia, a sua decisão de investimento, principalmente, ela parte sobre o pressuposto que o que essa ação vai construir para a minha marca. Ela vai trazer como consistência, né? Eu me associar a esse parceiro, né? A gente fala muito em parcerias hoje em dia, né? Eu associar a minha marca com esse parceiro, que mensagem eu estou passando? Então, quando você olha estrategicamente, ela acaba construindo e sustentando a sua marca no longo prazo. Assim, né? É uma estratégia. É uma estratégia. Né? Vamos, pessoal, é estratégia. Né? É estratégia. Jogar para o universo nem sempre é uma boa decisão, né? Então é uma estratégia, gente. É coisa de longo prazo, tem que ser pensado, tem que ser construído, né? Gil, eu queria fechar o nosso papo. Eu falaria horas com você de inovação, mas eu queria fechar o nosso podcast com uma pergunta para você. Como que você enxerga o futuro? São duas coisas. Como que você enxerga o futuro da inovação em life science, né? E a pergunta final, primeiro, como que você enxerga o futuro da inovação em life science? Vou com essa. O futuro da inovação em life science, né? Acho que o futuro, ele tem que levar em conta o que a gente faz hoje no presente, que é ter um benefício clínico, ter uma estratégia regulatória, pensar no acesso que os pacientes vão ter para essa medicação. Isso vai continuar existindo, não tem como abrir mão. Né? Faz parte do core do life science. Agora, o que eu acho que a gente já começa a pensar, a gente precisa continuar pensando, até pelas canetas emagrecedoras que é um case bem interessante, além da pílula, né? Além do medicamento. Eu falei bastante do ecossistema, do modelo de negócio. Só que olha o aprendizado que a gente tem com as canetas. O impacto, além da indústria da saúde, o impacto na indústria alimentícia, o impacto social, o impacto no varejo. Então, assim, a inovação ela vai passar você olhar sistemicamente, olhar o todo. Né? Hoje, vou fazer um parênteses aqui. Eu fiz um mestrado em inovação e empreendedorismo. E aí eu estudei diferentes modelos de negócio, diferentes indústrias. E uma das indústrias que eu estudei, eu nem trabalhava ainda na indústria farmacêutica. Na indústria farmacêutica, diferente de outras indústrias, que eu acabei falando de indústria de consumo, eram acho que 5 tipos de indústrias diferentes. A indústria farmacêutica, desde o momento zero, ela precisa pensar no modelo de negócio.
Então, ela não pensa só no medicamento em si, a depender da complexidade. É todos os atores envolvidos. E o futuro dessa indústria, ela não é só nos atores envolvidos da área da saúde, mas da vida da pessoa. Sim. Um exemplo, como, né, reforçando, das canetas. Das canetas. Impacto gigante que teve. Um impacto social. Social. É um impacto social, não tem jeito. E aí eu quero... Eu gravei um podcast com um amigo nosso em comum, que ele fala sobre IA absurdamente. Mas... E você vai perguntar o que eu acho? Você acha que... Mas eu vou trazer isso para você também. Você acha que a IA, a transformação digital, né? Ela é hype ou ela é uma virada estrutural? Tá. Olha, eu gosto muito de tecnologia, né? Eu sou uma entusiasta da tecnologia e desde do ano passado eu tô cada vez mais inserida. Acho que meio todo mundo tá um pouco, mas eu coloquei os 2 pés realmente nessa frente de IA. E o pessoal vai achar que eu não tenho opinião, né? Mas eu acho que é um pouco dos dois, tá? Mas eu explico. Por quê? Eu acho que tem um hype, sim, por trás disso, onde todo mundo fala que está usando a inteligência artificial, mas está usando muito mais para testar e conhecer do que para gerar valor com ela. E a partir do momento que você vai conseguir fazer com que ela gere valor, né, que ela esteja inserida no seu... Assim como todos os outros temas que a gente falou aqui, de ESG, de inovação, do propósito, quando ela estiver inserida na estratégia da empresa, é uma virada estrutural. Então, como é que você traz o IA para o seu dia a dia e entender também que nem tudo é IA. Nem tudo é IA. Eu fiz um curso no ano passado, muito interessante, que a gente estava discutindo, né, os processos, onde que a IA fazia sentido, onde que a IA não fazia sentido. E aí tinha uma das atividades que a gente chegou à conclusão que a IA não fazia sentido em nenhuma parte. Que era simplesmente uma automação que poderia ser resolvido não necessariamente com inteligência artificial robusta. Uhum. Então, às vezes, a gente acha que o IA pode resolver e acaba complicando mais do que resolvendo. Né? Então, no final do dia, como é que ela faz parte da sua estratégia e entender principalmente aonde que ela vai fazer sentido, onde ela vai acelerar alguns processos, onde vai fazer com que as atividades sejam menos repetitivas e você consiga, né, no final, mais uma vez, trazer mais agilidade, mais produtividade, consistência, e aonde você vai precisar ter o humano. É isso. Né? Então, acho que tem o hype hoje em dia, IA é para tudo. A virada estrutural é você entender em que momento do seu negócio eu utilizo aquilo. E eu deixo o meu negócio mais produtivo. Que é o que a gente até falou no podcast com ele. Ele fala, nunca vai substituir. Ela é uma ferramenta. Exatamente. Né? Então, acho que ela é uma virada estrutural que hoje ela acelera, ela é um facilitador. Mas teve isso, né? Hoje eu uso IA, calma. Né? Ela nunca vai substituir. Porque como você pensa, né, na IA, é o prompt, é o comando que você dá para a inteligência pensar. Se o seu comando é ruim, a resposta vai ser ruim. Ou então ela vai... Se você não sabe o que você vai pedir, vai vir qualquer coisa, né? Então, você falou de agências, né? Imagino quanto de... Não, de designers e agênticos que não devem existir. Nossa, né? Assim, é fantástico. Eu olho e falo, gente, que coisa linda, né? Tipo, são desenhando propósitos. E não é sobre isso, né? O comando errado, ele te traz a resposta errada. Então, sempre vai existir essa necessidade do cérebro por trás. Exato. Né? Para trazer a criticidade. É isso. O pensamento crítico. Hoje, acho que ainda a IA não chegou lá, sabe? Não chegou. E para fechar, né? Se você tivesse que resumir, onde que branding se encaixa na estratégia de negócios? Cara, vou fazer uma analogia com o corpo humano, tá? Branding, para mim, é a espinha dorsal, né? Porque a nossa espinha faz com que a gente pare em pé. Então, branding faz com que a estratégia de negócio pare em pé. Pare em pé em que sentido? O
Porque em última instância, né, é o valor que você, é a promessa que você faz para o mercado e a sua capacidade de entregar essa promessa com consistência ao longo do tempo. Em todos os mercados. Em todos os mercados. Então, vamos falar de marcas icônicas. Nike. Ela tem uma promessa e ela entrega com consistência ao longo do tempo. Apple. Ela tem uma promessa e entrega com consistência. Então, isso faz parte da decisão. Deve fazer parte, nunca trabalhei na Apple, mas deve fazer parte das decisões. Claro. É espinha dorsal. Então, e acho que tem uma tensão muito grande, né? Que às vezes as pessoas confundem brand. Uma comunicação. É uma comunicação. Uma comunicação, é uma mensagem que eu solto. Também pode ser, mas não é só isso, Não é só né? isso. Como é que eu faço essa comunicação? Branding passa como que eu lanço um produto, que produto eu lanço, como é que eu inovo, que parceria eu faço, porque no final do dia ela sustenta o seu negócio. Mais uma vez, a promessa que você faz e como você entrega isso ao longo do tempo. E é o que eu sempre falo, branding é diferente de marketing. Né? São duas frentes, elas se conectam. Se conectam. Mas são frentes completamente diferentes. Você pode fazer marketing sem branding. Sem branding. Pode. Tá errado? Não sei, cada um decide o seu negócio. Mas a recomendação é sempre, né? É o que você falou, é espinha dorsal. O mais coerente, né, é aquilo que vai te deixar em pé, que vai te sustentar. Então vamos começar pelo certo? Vamos começar pelo começo? Exato. Não pelo fim? Né? Eu acho que é isso. E aí, a gente acabou comentando, mas quando você falou de pode existir marketing sem branding, quando você tem um marketing sem um brand, é você jogar pro universo. É o que você falou. E ver o que as pessoas entendem. Entendem. Entendeu? Agora, quando você começa, né, com o branding, vou começar correto. E aí eu vou chegar com um discurso, com um propósito, eu vou me conectar com o meu cliente, vou criar uma vantagem competitiva muito mais assertiva. Exato. E o resultado financeiro, ele é Consequência. Ele é consequência disso. Ju, eu queria te agradecer muito por você ter vindo aqui conversar comigo, explicar, né, o que eu te disse. Eu conversei com um jornalista e ele me disse: Alexandra, eu sinto saudade desse tipo de conversa produtiva, construtiva que a gente tinha antes, né, no mercado. E hoje as pessoas, elas ficam muito tempo dentro de um carro, no trânsito, cidades caóticas como a gente vive, escutando esse tipo de aula que você trouxe pra gente hoje. Então, te agradeço muito por trazer sua voz para o True Connection Podcast. Para mim é uma honra, primeiro, te reencontrar, né? Depois de um breve espaço de tempo, poder te escutar aqui de novo. Eu acho que foi um grande aprendizado você falar de inovação, você falar de estratégia, de negócio. A gente trouxe, acho que, coisas muito interessantes aqui. Então, quero te agradecer, quero abrir o espaço também para você deixar seus contatos, suas redes, para as pessoas poderem se conectar com você e entender um pouquinho mais. Legal. Sabe? Obrigada, Lê, mas obrigada pelo convite. Adorei, ficaria horas aqui conversando, passou super rápido. Passa rápido, né? Passou rápido. Eu sou muito fã de podcasts. Minha filha fala, a frase da mamãe é: eu ouvi num podcast. Que eu adoro. Eu adoro. E o que você falou, a gente passa muito tempo fazendo outras coisas. Como que a gente torna o nosso dia mais proveitoso? Então, acho que o podcast ele tem essa riqueza. Né? Então, fico muito feliz, mais uma vez, pelo convite. Eu tô como Juliana Fujisawa no LinkedIn. No LinkedIn acho que é até mais fácil, muito mais ativa. O meu Instagram, ele... É particular. Ele é particular. Então vamos... Mas ele é particular quase que morto, entendeu? Acho que preciso dar uma revivida nele. Então mas ainda tô como Ju Fujisawa. No LinkedIn. No LinkedIn, Juliana Fujisawa. E no Instagram, Ju Fujisawa. Ótimo. Então, pessoal, quem quiser saber mais sobre inovação, estratégia, negócios, branding, eu acho que a Juliana, né, eu tenho certeza
que ela pode conectar, ela pode trazer vários insights e não deixe de procurar, porque vale super a pena esse papo. Eu valido. Pessoal, obrigada por mais um episódio do True Connection Podcast, né? Então, se esse episódio ele faz sentido para você, compartilhe com alguém que lidera negócios, marcas ou pessoas, né? Siga o True Connection no Spotify, no YouTube, para acompanhar os próximos episódios. E continue essa conversa comigo nas redes sociais, no meu Instagram, Alexandra Nicolau Oficial. E porque eu sempre falo, branding não é tendência, é construção. E aqui a gente conecta estratégia, liderança e propósito de verdade. Nos vemos no próximo episódio do True Connection Podcast.